secreto só Deus viu, as lágrimas caindo Deus viu, se misturando com o seu clamor, era choro e louvor. Você não vai parar, vai continuar adorando, e nem que seja se arrastando, vai cantar, mas o seu louvor não vai cessar. Você não vai parar, vai continuar adorando. Só vou falar alguma coisa a qual Deus botou no meu coração. Que aqui tem pregadores bons, né? Homens e mulheres ungidas pelo Senhor, que quando começa a falar, o fogo desce. E quase que fui pega de surpresa, porque eu não tenho o costume de ficar abrindo tudo. E a missionária Maria falou, eu dei como sim, você não me deu resposta, eu te quero. Que você vai ser a preletora do dia da missão. Eu amei. Porque se não fosse assim, eu não viria trazer essa palavra, que se encontra em Gênesis 39. Glória a Jesus! Aleluia, Deus! Semana toda o Senhor está falando comigo sobre chamada e propósito. Aleluia. Louvado e agradecido o santo nome do Senhor, amém? E o que mais me chamou a atenção no capítulo 6, tá? Que fala sobre um homem. Um homem que no início ele sofreu bastante, né? Um mancebo. Não era nem um homem. Ainda era um mancebo. José. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Que aqui, aleluia, nesse livro vem falando sobre José. Né? Que Deus, aleluia, se nós formos olhar na história, lá atrás, do pai de José, ele não teve só José, ele teve vários filhos. Mas quando Deus ele tem um chamado e um propósito na minha e na tua vida, não adianta. Pode te jogar no poço, pode te jogar aonde quiser, pode dar tiro em você, mas Deus ele tira você do poço. Deus ele tira você da pior situação. Aleluia. E aqui no capítulo 6 fala, né? Potifar deixou tudo nas mãos de José. De maneira que nada sabia do que estava com ele. A mão ser do pão, a mercê do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Ele lhe disse: deita-te comigo. Aleluia. Só até aqui. Louvado e agradecido ao santo nome do Senhor. Os irmãos me perdoam porque, além da leitura ser pouca, o meu celular está todo quebradinho, aí eu tenho que ficar puxando para poder ver. Mas não é isso que vai me impedir de falar do amor de Deus e da palavra do Senhor. Operar um Deus que impedirá. Aleluia. Não é por muito falar, nem por muito você querer, aleluia, falar aquilo que o Senhor não te manda, que Deus vai deixar de operar. Se você obedecer, Deus vai operar.
Deus vai curar, porque hoje é dia, aleluia, de adorar e falar do amor do Senhor. José aqui, a palavra fala que ele era um homem bonito, ele era de porte, e ali a mulher, né, de Potifar, ela cresceu os olhos sobre ele, mas ele se desviava do mal, aleluia. E se a gente for ver nessa mensagem, aleluia, Jacó, ele tinha bastante filhos, mas entre todos esses filhos, um tinha um chamado e tinha um propósito de Deus na vida dele. Muitas das vezes eu e você tem um chamado do Senhor, mas nós queremos desviar do propósito de Deus. O que adianta você? Deus te chama, mas você não firma no propósito que Deus quer. Aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Outrora eu não pensava assim. Aleluia. Eu achava que só vir para a casa do Senhor, sentar ali, aleluia, era o suficiente. Mas Deus, Ele falava assim: eu não te tirei do lamaçal do pecado, eu não te tirei de lá do braço da morte para te trazer, para tu ficar sentada. Eu te chamei, eu tenho um propósito na tua vida. Tu é pescadora de alma. Eu quero você envolvida nos meus mistérios. Aleluia. Mas eu sempre falo para o Senhor: me deixa quietinha, eu quero ser a última do banco. Tem dia que eu entro por essa porta só para adorar. Só o meu chegar aqui, eu sentar ali e ficar quietinha, já está maravilhoso, eu já recebi. Só não sentar, ouvir os irmãos, ouvir a pregação, ouvir o meu pastor pregar, que eu amo, ouvir o pastor Marcelo Brandão pregar, porque esse homem é um gênio na palavra. Quem falar o contrário, eu vou dizer que é mentira. Porque o homem, ele é bom no negócio. Eu gosto quando ele está aqui, que ele é igual uma brasa. Eu amo ouvir a palavra de Deus, mas eu gosto quando ela vem com a unção do céu. Porque tem gente que acha que púlpito é como se fosse um palco para poder querer se apresentar. Não, isso aqui é lugar santo, é lugar de você trazer alimento para o coração daquele que estão necessitados. Porque outrora eu congregava em outros lugares que não vale a pena você falar A e B. Eu entrava vazia e saía seca. Quando eu não saía sentada, cheia de dor, toda arrebentada. No dia seguinte eu pegava a minha bolsinha e tinha que subir um monte e falar com Deus lá em cima nas Campinas. Pegava o ônibus e ia. Senhor, vai na minha frente, vai comigo, porque eu vou te falar, nessa terra eu não acredito mais em ninguém. Essa era a minha palavra com Deus. Quando eu não chorava pela madrugada, porque cada alma que entra por aqui é um preço muito alto. Se cada um de nós tivesse a consciência do que é uma alma para Deus, gente, é um preço muito alto. Pregaram aqui uma vez sobre a coroa de espinho. Foi um pastor que veio de longe. Veio, eu acho que foi de lá do Mandela, daquele lado dali. E ele estava falando que o pastor subiu aqui com um espinhozinho no dedo e estava incomodando. Eu sei que incomoda. E aí Deus deu para ele a palavra sobre a coroa de espinho. Que dor insuportável. Aquele espinho entrando na cabeça dele. Ele não precisaria passar por nada daquilo. Por que ele não precisava? Porque ele já tem a salvação garantida. Ele estava lá no céu e teve que vir para cá para morrer por mim, que não mereço nada. Não sou merecedora. Mas por amor e misericórdia do Senhor, ele veio. Como é que José sofreu? Foi massacrado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi preso.
E ali, mas José, ele tinha esperança no coração dele. Ele sabia no Deus que o pai dele servia. Ele sabia da criação que ele teve. Muitas das vezes você, aleluia, eu que sou mãe, que já criei minhas filhas, você não sabe a importância de uma educação de um filho. Você não sabe a importância de você colocar o seu filho no caminho. Porque quando ele crescer, ele vai lembrar. Porque muitos que estão, aleluia, eu falo, não vou tirar o microfone, porque se você é mãe e você é pai e que você não luta pelo seu filho, não adianta você reclamar depois. Porque depois que o leite está derramado, não tem como você juntar ele de novo. Você começa a buscar pelo seu filho. Não fique dizendo que o crente é bobo, é burro, é não. O crente é muito esperto, sabe por quê? Quando nós estamos na casa de Deus, Deus está cuidando da nossa família, está cuidando dos nossos filhos, e nós temos que ensinar para ele os mandamentos bíblicos. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que aquilo que não é nosso, nós não podemos botar a mão. Foi assim que a minha mãe me ensinou. Que eu não podia pegar nada, nem um pedacinho de lápis que eu achasse na rua. Tinha que deixar aonde eu encontrei. Por quê? Hoje em dia eu sei o valor de uma educação que ela me deu lá atrás. Ontem eu conheci uma mulher sábia. E se eu pudesse, eu ficava juntinho dela o tempo todo. Porque nas pequenas coisas que ela falava, eu sentia Deus falando através dela. Quando ela falava dos filhos, eu via o amor. E ela me mostrou a foto de todos os filhos. Eu vi até a foto do meu pastor, estava lá. E ali ela com o maior carinho comigo, me mostrando. E eu muito carinhosamente com ela, porque Deus botou no meu coração desde o começo da semana que eu tinha que orar com ela. Mas eu não falei para ninguém. Quando eu recebi o convite, eu falei, muito obrigada, Deus. Confirmou aquilo que o Senhor estava falando comigo. E é muito bom quando Deus falar contigo e você ficar calado, esperando a resposta vir do céu. Você não fala com ninguém, mas o céu falou contigo e você esperou. José não foi diferente. Ali os irmãos dele sentiu cobiça, sentiu inveja. E no meio de nós não é diferente. Mas nós temos que estar firmados na rocha. Porque nós não sabemos de onde que vai vir a flecha, a não ser que Deus te mostre. Mas Deus não é Deus de confusão. Então nós temos que ficar na posição que o Senhor te manda, como soldado. José aqui, o pai dele, construiu para ele, costurou uma túnica. E naquele tempo, né? Quando você recebia esse presente do teu pai, ele só podia dar para um. E era o escolhido. José foi escolhido pelo pai. Ali os irmãos teve a confirmação que José era diferente. José tinha uma diferença de todos os irmãos. Porque com aquela mulher, Jacó só teve 2 filhos. E olha que ele casou com as 2 irmãs. Jacó sofreu para poder casar com a mulher amada. Ele teve que casar primeiro com a mais velha. E sofreu, né? Porque ele trabalhava sem ganhar nada. Até ele conseguir casar com ela e teve que sair. Mas lá atrás José também, o pai de José, ele tinha uma dívida com o irmão para pagar. E é assim que Deus faz. Deus, ele todo tempo, a todo tempo, ele está aprovando a tua fé. Eu falo para todo mundo, o céu, ele não vem de graça para ninguém. Porque Deus, ele prova a tua fé, a minha,
videira. Hoje eu chamei o Rian lá em casa, já fui logo falando para ele: Rian, quem vai conversar contigo não é a missionária e nem é a mulher de Deus, é uma mulher comum. Porque você tem que saber separar a mulher carnal da mulher espiritual. Porque você não pode botar o nome do teu Deus em qualquer lugar, não. Porque depois vai falar, mas não é a mulher de Deus? Não. Quando eu vou resolver qualquer assunto que não pertence ao Senhor, eu já vou logo falando: aqui não é a missionária, não é a mulher de Deus, é a mulher comum. Mas também eu tenho que ter posição para falar. Eu tenho que saber falar. Porque ali também está uma carne que pode ser ferida. E eu não posso ferir ninguém. Porque louvado seja o santo nome do Senhor. Os irmãos de José, eles feriram José, foi na alma, foi dentro. Porque José ficou com aquela mágoa. Ainda que ele é homem de Deus, mas o coração dele estava doído, porque ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Ele não foi traído pelo vizinho, ele não foi traído por qualquer pessoa, foi por seu próprio sangue. E ainda chegaram em casa falando mentira para o seu pai, dizendo que José tinha morrido. Ainda trouxeram a túnica, olha só, ainda trouxeram a túnica de José, toda suja de sangue, para dizer que José estava morto. E ali, olha o sofrimento daquele pai: mataram meu filho amado. E ele ali ficou. Mas o propósito estava ali. Deus chamou José: vem, José, vem, porque eu tenho uma grande obra contigo. E a grande obra de José, ele só pode ver lá na frente. Porque José era um homem que Deus falava com ele, ele tinha visão, ele tinha discernimento daquilo que vinha da parte de Deus. E até que chegou aos ouvidos daquele homem que ele não dormia, de Faraó. Ele não dormia porque ele era perturbado pelo sonho que consumia com ele tanta vaca magra, vaca gorda. E ali chegou aos ouvidos dele que tinha um homem lá no cárcere, que ele tinha o discernimento de sonhos. Mas para isso, José teve que revelar da parte de Deus o sonho de dois homens. Um pensou que ele iria ficar muito bem, porque ele estava servindo o rei com uma bandeja. José falou: não, isso aí são os corvos que vai comer a sua cabeça. E o outro, José falou: não, você vai servir o rei, né? Vai servir a Faraó, né? O homem lá. Então, quando chegou até o Faraó, traz esse homem aqui. E quando chegou lá, José falou: 7 boi magro, 7 boi gordo, 7 anos de fome, 7 anos de seca. E ali se cumpriu, porque José, Deus deu para ele o discernimento dele construir aqueles lugares aonde teria que armazenar por 7 anos de chuva, de bonança, para guardar a comida. Porque Deus, Ele é maravilhoso demais, gente. Eu não sei como que eu devo falar de tanta grandeza, porque eu me sinto pequena demais para falar dele. Eu não sou nada. Quando eu falo da história da Bíblia, eu entro dentro dela. É uma coisa que eu não consigo explicar para os meus irmãos. E José ali, era porque aqueles irmãos dele tinham que vir até ele. Agora você imagina, aquele menino saiu de lá, vendido mancebo, né? Eu acho que José devia ter uns 14, 15 anos, porque ele era pequeno, ainda era um rapazote.
E ali, quando os irmãos não conheceram aquele homem estava totalmente mudado, com um anel no dedo, né? Porque ele foi governador do Egito. Porque se cumpriu. E o homem colocou tudo na mão de José, para José administrar. Olha que coisa linda! De escravo a governador. Aleluia. Jesus, de perseguido, ele ficou no seu lugar. Ele ficou aonde Deus mandou ele ficar. E ali aconteceu dos irmãos dele saber que lá no Egito tinha um lugar que tinha comida. Vinha gente de todos os lugares para poder pegar alimento ali, pegar o trigo, porque só ali tinha comida, mas em lugar nenhum. Os irmãos foram. Quando ele deu de cara com os irmãos dele, imagina, gente, como o coração de José. Eu acho que o coração dele, eu acho que não batia nem na garganta, era na cabeça. Porque vê aqueles irmãos que traiu ele, mas ele queria ver o irmão dele, o último, né? Era o pequeno Benjamin, que era o filho da mãe dele. E aí ele teve que prender um dos irmãos, né? Prendeu o Benjamin da outra vez, porque eles levaram e depois voltaram, mas aí eles tiveram que trazer o menino pequeno para poder ver o pai dele. E ali a história relata que o pai de José foi ao encontro do filho, para você ver o propósito de Deus. Deus, ele não é que ele faz o arrodeio, não. Mas Deus, isso aqui, ele está provando. É prova. Ele te prova para você passar na prova. Como ele fez também com Moisés. Moisés, o que acontece com ele? Ele andou 40 anos ao redor de uma pedra. Era em círculo que aquele povo andava. Mas o propósito de Deus e o chamado. Onde tem propósito, tem chamado. Onde tem chamado, tem propósito. Os dois andam lado a lado. Você não pode ter só chamado se Deus não tem propósito contigo. Então não funciona. Porque o chamado é propósito, o propósito é chamado. É os dois funcionando lado a lado. Porque o propósito de Deus na minha e na tua vida é grande. Porque Ele te chamou para esse propósito. E o livro de José não acaba só aí, né? Porque o Gênesis, ele vem contando várias histórias, né? Várias histórias verdadeiras. É o único livro que eu não encontro mentira. Porque você compra um romance, você vê mentira. Se é para me ler qualquer coisa, eu vou ler a Bíblia. Se é para me ler qualquer historinha, eu vou ler a Bíblia. Porque as melhores histórias estão aqui dentro. Aqui você vai ver história verdadeira, história que vai te alimentar, história que não vai deixar você cair, mas sim ela vai te levantar. E Deus, Ele faz assim comigo e contigo. Porque cada um de nós aqui já passamos pelo calabouço. Cada um já passou pelo deserto. Mas você passa com Deus. Você não passa sozinho. Porque se você tentar, você nem tente, porque não dá certo. Sem Deus nada dá certo. E aqui José foi vitorioso. Porque a todo tempo ele foi fiel ao Senhor. E eu vou encerrar por aqui, porque hoje é dia de Santa Ceia. E nós precisamos ter tempo para poder cear com o Mestre. E eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.